nós podemos ver o PPP, né, pastor? O PPP. O senhor não lembra, pastor, do PPP? Para que possamos, né, cumprir a grande comissão, é preciso dos três. É preciso do poder, é preciso do programa e é preciso da promessa. Tá? Nós estamos alicerçados nisso. Tá ligado? Oi, bom dia. Prazer estar de volta com os irmãos, compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. E nessa manhã, na verdade, eu vou contar um pouco mais do testemunho da história da Missão Maranata, trazendo lições espirituais, ao mesmo tempo que vou reportando para os irmãos um pouco de como Deus construiu esse projeto. O alvo não é simplesmente contar a história, mas é aprender com a história. Eu sei que a igreja está num momento de renovação de promessa de fé, oferta de promessa de fé, e eu sei que a igreja entende que nosso compromisso é bem maior do que nós mesmos, mas a história do povo de Deus, da ação de Deus, nos incentiva a continuar firmes, sabendo que quando a obra é do Senhor, Ele leva avante, nós não temos que ter medo. Eu gosto muito do conselho de Gamaliel dado lá quando o Sinédrio se reuniu para tentar impedir o avanço do Evangelho. Gamaliel disse: olha, se essa obra é de Deus, não tem quem possa impedir. É melhor a gente ter cuidado para não sermos achados lutando contra Deus. Deus não depende, irmãos, de grandeza, Deus não depende de recursos humanos em si, Deus não depende de pessoas ricas, Deus depende de corações fiéis. Deus faz a obra por meio dos fiéis, não é? Então eu queria compartilhar um pouco da história da Missão Maranata, por meio de umas fotos, slides aí, apresentando de onde está toda a equipe da missão no mundo. Quem sabe Deus vai chamar alguns de vocês para ser missionários também, né, em alguns desses países, né, e já sabe que teria parceiro para continuar nessa obra. Então espero que o testemunho aqui possa ser uma bênção para a igreja no seu processo de crescimento, visão e motivação missionária. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe e acompanhe durante o nosso tempo aqui. Oremos. Senhor Deus amado, quero dar graças a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Queremos agradecer pela misericórdia do Senhor renovada sobre nós. Agradecer, Senhor, porque sem nenhum merecimento da nossa parte, o Senhor pensou em nós ainda antes da fundação do mundo. Não somente pensou, mas no tempo certo nos trouxe para Ti. Afinal, não fomos nós que Te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. Agradecemos a Ti por tão grande amor, por essa infinita e inexplicável misericórdia, por essa abundante e maravilhosa graça. Agradecemos a Ti, Senhor, o privilégio de sermos chamados Teus filhos, parte do corpo de Cristo, irmãos unidos pelo mesmo amor por causa da obra do Teu Filho. Pedimos que abençoe o nosso tempo juntos, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos edifique, nos desafie aí cada vez mais longe, confiados na Tua promessa, confiado no Teu poder, confiado no Teu programa. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Tá bem, meus amados irmãos, como disse, gostaria de compartilhar com vocês um pouco dá para ver bem aí, né? Um pouco da história da missão e um pouco da minha história também, que se mistura, de certo modo, o meu ministério atual com a Missão Maranata. Como eu disse ontem, estou no Ministério Pastoral, estive no Ministério Pastoral de igreja local por 29 anos. Comecei em Juazeiro do Norte, na primeira igreja batista regular em Juazeiro do Norte. Após a minha formatura no Seminário do Cariri, terminei em 1990, em 1º de janeiro de 1991, é o novo, né? Já tem idade. Estava começando o ministério pastoral na primeira igreja. Fiquei 8 anos, dali o Senhor nos levou para Fortaleza,
onde fiquei 21 anos. Desses 21 anos, 20 anos na mesma igreja, Igreja Bíblica Batista do Planalto. Foi nessa igreja que nasceu o projeto da Missão Maranata. E por causa desse projeto, eu saí do pastorado da igreja. Não que a igreja estivesse pedindo, não tivemos nenhum problema, a igreja não estava dividida. Aliás, nem foi ideia da igreja que eu me afastasse, mas foi por entender que Deus estava querendo me usar de um modo diferente na sua obra. Foi uma decisão difícil, bastante difícil, por isso que eu estou querendo começar falando desse tempo de mudança, até pensando em algum irmão aqui que esteja passando por um momento de mudança na sua vida, ou esteja em uma decisão, no limiar de tomar uma grande mudança. Será que eu tomo essa mudança? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Ainda temos o dilema de descobrir a vontade de Deus, né? O que Deus quer. Eu não vou falar sobre isso, mas quero dizer para os irmãos que nós não temos que descobrir a vontade de Deus. Descobrir a vontade de Deus não está ao nosso alcance. Nós temos que obedecer o que Deus revela. Nós tomamos decisão a partir do que Deus revela. E porque descobrir a vontade de Deus é entrar nos segredos de Deus, e isso Deus não compartilha conosco. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, aí vem a palavra importante, para que experimenteis, não é descobrais, né? Nós ficamos assim, eu tenho que descobrir a vontade de Deus. Vontade de Deus a gente não descobre, a gente obedece. O que Deus nos revelou, a gente anda conforme Ele revelou. Deus tem que falar comigo, Deus já falou, tem que ir. Cuidado com essa história de Deus falando ao seu coração, porque muitas vezes nós começamos a ouvir no coração o que nós queremos, né? E aí é muito bom dizer que Deus falou ao meu coração. Quando alguém diz assim, Deus falou comigo, vou lhe dar uma dica. Próxima vez que alguém disser assim, olha, Deus falou comigo, você pergunta para ele, me mostra o capítulo e versículo. Aí quando ele mostra, então Deus falou mesmo, porque aqui está na Escritura. Porque tantas vezes as pessoas dizem, Deus falou isso, Deus falou aquilo, a vontade de Deus para mim é essa, depois de algum tempo parece que já é outra. Evidentemente não era Deus, Deus não muda a sua mente, não é? Então, eu compartilho esse testemunho também pensando em abençoar os irmãos. Tem um grupo de jovens, fico muito feliz, né? O pastor estava me falando com alegria dos jovens aqui, como eles têm servido. O que vai ser o futuro? Para onde vocês vão? Que passos vocês vão dar? Tantos caminhos e opções, que profissão escolher? Devo ir para o ministério? Dedicar minha vida completamente ao Senhor? O que é que eu faço? As opções são inúmeras. Por onde eu ando quando preciso fazer uma mudança na minha vida? Então eu considerei todas essas coisas com muita atenção, com muita oração. Deus nunca me deu nenhuma visão, eu nunca tive um sonho especial, o Senhor dizendo, Genuan saia da igreja e assuma o novo ministério. Não, mas eu utilizei aquilo que a palavra de Deus revela, considerei princípios bíblicos, falei com pessoas sábias e tomei a decisão. Como é que eu fiz isso e por que eu fiz isso? Eu gostaria de compartilhar para os irmãos, esperando que esse testemunho abençoe a vocês também num momento importante de decisão. Então, pensemos nisso, tempo de mudança, né? Quando é que é um tempo de fazer mudanças na vida? Quando é que você precisa iniciar um novo projeto de vida, né? Eu dou esse título assim, um novo projeto de vida, porque hoje eu estou com 56 anos, tem 2 anos que eu mudei esse rumo de ministério. Será que é tarde demais? Né? Com 56 anos, não era melhor estar pensando em parar, se aposentar, ficar na sua igreja? A igreja está tão bem, 20 anos, está tudo tranquilo, a igreja crescendo. Por que fazer uma mudança nesse momento? Por que um novo projeto de vida? Irmãos, eu vou explicar para vocês. Primeiro, as razões dessa mudança e os propósitos dessa mudança. Estou falando de vocês do meu testemunho
mas crendo que Deus pode utilizar para abençoar os irmãos também, se estiverem em situação parecida. Veja o seguinte, aí eu tenho uma citação de um camarada chamado Genuan Lira, que escreveu esse livro aí, tá certo? O livro é bom, mas o autor não é gente muito boa, não. Inclusive eu tenho algumas cópias, caso alguém se interesse. Mas nesse livro, Desejo Dominado, que fala sobre a nossa luta contra o pecado, no prefácio eu escrevi isso. Dá para ler, né? Deus é imutável, mas tem grande prazer em promover mudanças verdadeiras, profundas e duradouras. Só quem não muda é Deus, porque Ele é perfeito. Sendo perfeito, Ele não pode melhorar, porque Ele é perfeito. Como também não pode piorar, porque é perfeito. Deus é estável, eternamente estável, porque Ele é perfeito. Nós, não. Nessa vida, nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo. Nessa vida, nós precisamos estar certos de que Deus pode ter um projeto para mudança na nossa carreira de um modo grande, talvez inesperado. Ele é imutável, mas Ele tem prazer em promover mudanças na nossa vida, tá certo? E é muito bom que nós estejamos abertos para isso, porque há pessoas que dizem assim, não, depois que eu resolvo uma coisa eu não mudo mais, depois que eu decidi, esse é o caminho, pronto, né? É isso que eu quero, é isso que eu pensei, eu nasci assim, eu sou sempre assim, né? Crente Gabriela, o antigo crente Gabriela. Lembram da antiga música lá? Eu nasci assim, sempre Gabriela. Tem os chamados crentes Gabriela. Isso não é um bom caminho, não. Porque Deus tem prazer em transformar a nossa vida. Aliás, nós devemos estar sendo mudados de glória em glória todos os dias. E a pergunta importante aí é, quando é que é tempo de fazer uma mudança na vida? Isso é uma boa pergunta, né? Quando é tempo? Existe uma idade certa, um momento certo? Qual é a circunstância em que eu posso ter certeza de que ainda posso fazer alguma mudança? Ou que motivações podem estar por trás de mudanças na minha vida? Essa é boa pergunta, eu tenho uma resposta, a minha resposta, o que me levou a considerar a minha mudança de carreira ministerial, vou compartilhar para os irmãos, esperando que seja também útil para vocês. Sabe quando é o tempo de fazer mudança na vida? Essa é a minha resposta. Tempo de fazer mudança é em qualquer tempo, quando você notar que a sua vida pode ser redirecionada a fim de ser mais útil ao reino de Deus. Qualquer momento. Não interessa a idade, não interessa as circunstâncias. Se você reconhece que determinada mudança vai lhe tornar mais útil para o reino de Deus, para o projeto de Deus, então esse é o momento de fazer a mudança. A motivação é essa: o Senhor pode usar a minha vida de um modo muito mais eficaz, de um modo muito mais impactante. Eu posso fazer grande essa pequena vida, não é? Aliás, era uma coisa que eu lembro, o irmão, esqueci o nome do irmão, José. O irmão José falou que gosta de literatura de cordel. É nordestino? Sou filho nordestino, eu sou maranhense, é certo. Então todo nordestino vai gostar de literatura de cordel, como eu também, né? Mas além de literatura de cordel, de poesia de modo geral. Fiz letras, tive a oportunidade de estudar letras. Então lembro de uma poesia do Fernando Pessoa, né, que é aquela que diz assim: tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é? Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E aí, em outra poesia, ele falando sobre as conquistas portuguesas, ele diz assim: eu não quero simplesmente ganhar vida, eu quero torná-la grande, ainda que para isso seja o meu próprio corpo a lenha dessa fogueira. Isso é, não interessa tanto se eu vou ter coisas marcantes nessa vida, o que eu quero é tornar grande a minha pequena existência. Se nós queremos tornar grande a nossa pequena e breve existência, irmãos, nós temos que aplicá-la no reino de Deus. Esse é o reino eterno.
aí sim, você está pegando uma coisa pequena, frágil e limitada e está multiplicando para a eternidade. Não estou dizendo que para você ser útil no reino de Deus, você tem que ser pastor e missionário necessariamente, não. Você pode e deve engrandecer a Deus onde quer que você esteja. O seu campo missionário pode ser na sua rua, no seu trabalho. Não estou dizendo que a vida só é engrandecida quando você decide ir para o ministério. Evidentemente que Paulo disse, se alguém aspira ao episcopado, o que é que ele almeja? Excelente obra, não é mais ou menos, não é boa não, tem muita coisa boa, mas tem uma obra excelente aí. Paulo diz isso, que excelente obra almeja. Mas isso não quer dizer que todos nós, para termos uma vida que vale a pena, temos que estar dedicados integralmente ao ministério. Nós somos ministros do Senhor onde quer que estejamos. Agora, o importante é sempre pensar, do jeito que eu estou, o que eu estou fazendo é o melhor para promover o reino de Deus? É isso aí que deve nos preocupar. Então pensemos no seguinte, aí um exemplo, obrigado. Aí um exemplo do apóstolo Paulo, em Atos 16. Paulo saiu, isso é a segunda viagem missionária, diz que ele percorria a região frígio-gálata, foi impedido pelo Espírito Santo. Interessante, Paulo queria ir para um determinado local, o Espírito Santo disse não. Na verdade, 2 vezes o Espírito Santo impediu. Essa segunda viagem é quando Paulo finalmente chega à Europa. Filipos, a primeira cidade de Filipos, onde ele vai por causa de uma visão do varão macedônio, que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas essa visão veio depois de Paulo ter os seus planos frustrados 2 vezes. O que eu estou querendo mostrar com isso é que nós não precisamos e não devemos ser rígidos, devemos estar abertos, porque Deus, na sua soberania e sabedoria, às vezes quer mudar os nossos planos. Confesso para os irmãos que há 4 anos atrás não era o meu plano sair da igreja onde eu pastoreava, e amei e amo e vivi tão bem, servi ao Senhor ali por 20 anos e poderia terminar a minha vida lá. Mas ao mesmo tempo, nunca fui uma pessoa que estava rígida, dizendo, não, eu não estou aberto para mudanças. Nós devemos estar abertos para mudanças que Deus queira fazer na nossa vida. E aí é um bom exemplo o apóstolo Paulo. Por que a mudança de ministério nesse momento? Mais parte do testemunho para animar os irmãos a considerarem a sua própria vida. A possibilidade de ser mais usado por Deus e ser mais dependente dele. Essas 2 coisas aí são muito importantes. Para mim foi muito importante. Quando eu pensei, vou deixar a igreja local, me tornar um missionário, entendendo todas as lutas de ser um missionário, né? Estou envolvido com a Missão Maranata. Meu pai foi missionário, começa por aí, missionário da MAB. Então, desde a infância eu sei o que é vida missionária, especialmente um aspecto importante que é o sustento missionário, né? Essa dificuldade, às vezes, de você ter que levantar o seu sustento, ter que visitar igrejas, ter que depender de ofertas voluntárias e você não tem um orçamento certo, porque um mês pode ser que todo mundo que se comprometeu lembre de você e outro mês não. É tão engraçado. Eu vou contar só um testemunho rápido que aconteceu essa semana. E estava falando com um missionário da ABWE agora em Salvador e nós achamos muita graça. Uma irmã que é uma mantenedora que me ajuda mensalmente, e aí ela mandou um recado para mim e disse, olha pastor, esse mês a oferta vai ser menor que eu ia lhe mandar. Eu disse, está certo, irmão. E ela, coitada, querendo explicar tudo, disse, pastor, eu tive muita despesa e o meu cachorro adoeceu, então eu tive que ter um gasto com o meu cachorro e por isso vai um pouco menos a sua oferta. O meu amigo achou graça, eu nunca ouvi falar isso, a oferta missionária ser reduzida porque um cachorro adoeceu, mas todas as coisas acontecem. Bem, são coisas assim. Outras vezes um irmão diz assim, pastor, esqueci a sua oferta, desde mês tal que eu não estou mandando. Bom, ele esqueceu, mas eu do lado de cá não esqueci não, porque eu olho no meu orçamento e sei que não entrou aquela oferta. Mas o missionário não vai cobrar e dizer, irmão, você esqueceu a sua oferta? Não, eu entendo tudo isso, eu não entrei assim de cabeças ignorante. Meu pai foi missionário, eu lidero uma missão há muitos anos e eu sei dessas lutas.
E eu sei que exatamente por isso eu teria que ser mais dependente do Senhor, porque a minha igreja não, pelo menos entre aspas, em termos de sustento, eu sabia exatamente quanto aquela igreja ia me dar de sustento, e ao longo dos 20 anos sempre me tratou muito bem, nunca houve gasto com cachorro que impediu que eu recebesse o salário, não, nada disso. Mas isso eu já sabia que ia me fazer mais dependente do Senhor, de certo modo tirar essa segurança, vamos dizer assim. Porque uma coisa é você pregar sobre missões, uma coisa é você incentivar pessoas, dizer Deus é fiel, Deus sustenta, e outra coisa é você calçar esses sapatos e dizer, bem, faz tempo que eu digo que Deus é fiel e sustenta, então vamos andar por esse caminho, não é? Para não ser aquela coisa de estar jogando cargas, fardo sobre os outros, mas você não quer mover com o dedo. Então, eu sabia, como eu sei, que para assumir o ministério como missionário, eu teria que ser mais dependente do Senhor e poderia ser mais usado por Ele. Esse foi um critério importante para tomar essa decisão. Então, um pouco dessa história, o que está por trás da história da missão Maranata? De fato, a história dessa missão, o pastor Eloilson participou da primeira vez que a semente foi lançada no coração de alguns pastores sobre a possibilidade de uma missão. Lembra, pastor? 2004, lá em Guarulhos, São Paulo, aconteceu um encontro que a missão americana ABWE reuniu vários pastores de diferentes regiões. Aqui do norte foi o pastor Eloilson, lá de São Paulo, alguns do Nordeste, Pernambuco, do Ceará, estava eu. Então, tínhamos um grupo ali de talvez uns 15 a 20 pastores. E esses irmãos vinham de lá e eles nos apresentaram o seguinte cenário: olha, nós estamos servindo no Brasil como missionários, naquela época, por mais de 50 anos. Vocês já podem fazer projetos missionários transculturais. E tem um detalhe importante: vocês, como brasileiros, podem ir a lugares que os americanos não podem ir. O mundo está se fechando para os Estados Unidos. Já estava naquele tempo e continua ainda mais. Imagine regiões onde impera o islamismo. No Oriente, muitos locais onde os Estados Unidos é o grande Satã. É simplesmente impossível um missionário americano ir nesses locais. Mas não existe lugar no mundo onde um brasileiro não possa ir. Sabia disso? Não existe lugar no mundo onde o brasileiro não seja querido. Deus tem me dado a oportunidade de viajar muito por causa do projeto missionário em vários locais e vários países. Cada vez que eu viajo, especialmente se for um lugar mais, vamos dizer assim, um pouco mais esquisito ou mais tenebroso, tive a oportunidade de ir há uns anos atrás na Bósnia para uma conferência lá, outra vez na Turquia, lá em Istambul. Especialmente em lugares assim que a gente tem que ter um certo cuidado, eu vou com a camisa da seleção brasileira. Geralmente é a minha roupa de viagem, sabe? É estratégia. Sabe por quê? Porque todo mundo conhece a seleção brasileira e todo mundo gosta do Brasil por causa do futebol. É simplesmente impressionante. Impressionante. Como o pessoal, os policiais e o pessoal dali que está olhando os passaportes, quando eles veem você com a camisa do Brasil, eles, Brasil, Ronaldinho, Neymar, então, sei lá quem é Netinho, Neymar. Mas o mundo gosta do Brasil. Você sabia disso? O mundo ama o Brasil, o mundo ama a cultura brasileira, porque é uma cultura hospitaleira, é um povo alegre. O mundo ama a música brasileira. É impressionante isso. Mais do que a gente pensa, o mundo ama o Brasil, porque o Brasil é o celeiro de produção de alimentos. O Brasil, em todos os aspectos, é visto como uma grande potência, um potencial tremendo. Só quem não gosta do Brasil, sabe quem é? Os brasileiros, infelizmente. Infelizmente, só quem não gosta do Brasil, os brasileiros, mas é porque destruíram em nós nosso amor pela pátria. Isso é parte de uma mentalidade de dominação, destruir o amor pela sua pátria. Não deixemos de amar esse país que é tão especial, que tem uma história tão interessante, irmãos. A história do Brasil, não vou falar sobre isso, eu tenho uma lição sobre história do Brasil e missões. Algum dia eu volto aqui para compartilhar. Mas a maneira como Deus trabalhou
desde o século XVII, desde 1808, com a vinda da família real de Portugal para o Brasil, como aquilo mudou a nossa história em 1808, depois 1822 com a independência e depois 1889 com a República. O Brasil, em toda essa América Latina, é um país diferente. É o único país que fala português. É o único que foi colonizado por Portugal. É o único que muito cedo teve uma abertura para a pregação do Evangelho, porque embora Portugal fosse uma nação católica, como até hoje é, embora hoje seja mais de nome, de tradição, embora a Igreja Católica tenha sido sempre muito forte, mas Portugal, nas guerras contra Napoleão, eles precisaram da Inglaterra e das nações protestantes. Então, aquilo teve que abrir, por exemplo, os portos brasileiros para que navios ingleses chegassem por interesses comerciais, mas nesses navios também vinham missionários. Desde a época de Calvino, na Reforma, ele já mandou missionários da Suíça para cá naquele tempo. Imagina isso. Então, tem uns detalhes na nossa história que não faz parte da história da América Latina. Sabia disso? O Brasil tem uns detalhes diferentes. E a minha tese é que é porque Deus está preparando o Brasil para ser a grande potência missionária nas próximas décadas. A grande potência missionária. Então, o Senhor vem preparando a nossa história. Enfim, mas 2004, lá em São Paulo, nós fomos confrontados com essa possibilidade. 2006, em Fortaleza, nós fomos confrontados com a necessidade de visitar um país africano. Então, a nossa história, eu estou dizendo aqui, há cerca de 15 anos, nascia efetivamente, pouco mais de 15 anos, o projeto da Missão Maranata, e nasceu com uma necessidade muito simples. Era simplesmente um projeto para facilitar o envio de missionários para outros países, especialmente para o país de Cabo Verde, na África. A missão, então, foi crescendo rapidamente. Hoje nós somos mais de 40 missionários, estamos em 13 países. É muito curioso o orçamento hoje para manter esses missionários nesses diferentes países. Por ano, é preciso entrar nas contas das missões e passar para esses missionários cerca de R$900 mil. R$900 mil por ano. Eu acho que deve estar um pouco mais agora, porque o número cresceu. Quando nós começamos esse projeto, nós não tínhamos a menor ideia de onde é que viria todo esse dinheiro. R$1 milhão por mês é muito dinheiro. Eu não tenho. Se alguém tem aí e quiser compartilhar, estou recebendo. Mas imagina isso, não é? Quando você começa algo e se nós estivéssemos pensando nas dificuldades, nós não teríamos começado nunca. Mas, como eu disse no começo, nós vamos experimentando e obedecendo à vontade de Deus passo a passo. À medida que o Senhor abre uma porta, você entra e vai. Se aquele projeto é um projeto de Deus, Ele vai abrir mais e você vai andando. Agora, ao mesmo tempo, nós precisamos ter maturidade para pensar da seguinte forma: eu posso me enganar em determinados projetos e decisões? Posso. Mas Deus conhece o meu coração e a minha consciência. Ele sabe que o meu alvo é para a glória dEle. E Ele, sendo um Deus misericordioso, se eu me enganar, Ele vai me tirar desse caminho. E Ele faz isso. Ele faz isso. Agora, o que acontece é que nós ficamos parados, com medo, sem ter coragem de dar um passo mais além, calculando, como nós dizemos, contando as moedas, né? Mas vai custar isso, vai ser aquilo e tal. Sim, e aí? Se nós ficarmos olhando para quem nós somos e o que temos, nós não vamos a lugar nenhum, irmãos. A lugar nenhum, especialmente em termos de projetos missionários mais ousados. O que é que Jesus utilizou para alimentar 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças? O que é que Jesus utilizou? O lanche de uma criança, não foi? O lanche de uma criança. E um dos discípulos, quando pegou, lembra quando o Senhor Jesus disse: o que é que temos aí? Manda o pessoal sentar. E os discípulos trouxeram e disseram: Senhor, tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É engraçado, né? Quer dizer, ao invés de dizer assim: Senhor, pelo menos temos isso, ele já começa com um pensamento negativo. Nós temos isso, mas o que é isso para tanta gente?
Quando nós começamos a divulgar esse projeto lá em Fortaleza, eu lembro, primeira reunião que sentei alguns pastores, chamei lá no seminário que eu era professor e dirigia na época, e disse: irmãos, tem um projeto, queria compartilhar com vocês. Tinha talvez uns 30 pastores lá. Preparei um café bom, porque se tiver comida, a gente chama, né? Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Então, se quer ter reunião, tem que ter comida. E avisei, vai ter um café reforçado. A hora choveu de gente lá. E eu lembro que depois que eu apresentei, a primeira pergunta de um pastor disse: pastor, você tem dinheiro para esse projeto? A sua igreja tem dinheiro para um negócio desse? Imagina, né? Eu disse: não, irmão, nem eu tenho, nem a minha igreja tem, mas eu conheço o dono da prata e do ouro. Se é dele, nós vamos seguir. E, irmãos, Deus queria e nós seguimos, ficamos felizes com o que o Senhor tem feito. Aí é somente um panorama de onde estão os missionários, mas eu vou passar rapidamente e mostrar cada um deles. Essas aí são as 3 missionárias em Cobija, na Bolívia: Marcela, Duda e Cris. Elas estão na fronteira ali no estado do Acre. Cruza depois de Brasileia, que é a última cidade ali antes de chegar na Bolívia. Elas estão participando de uma equipe de plantação de igrejas lá, e Deus tem abençoado grandemente o trabalho dessas 3 meninas lá, com crianças, com senhoras, com idosos. Aí a nossa família que está na Argentina, na cidade de Escobar, mais ou menos 1 hora de Buenos Aires: Adriano, Josi. Na verdade são 3 filhos agora. O cachorro não estava no projeto inicial, não, ele entrou no meio, né? Um cachorro missionário que foi chamado depois que eles tinham saído. No lugar do cachorro eles têm uma criança agora. Mas esse casal é de São Paulo, eles servem perto de Buenos Aires, estão revitalizando uma igreja que estava fechando na Argentina. Isso aí é a turma de Venezuela. De fato, na Venezuela mesmo, só o Fernando e Ilane, que ainda continuam lá, porque o Ricardo e a Rita, eles terminaram o projeto na Venezuela, estão se preparando para ir para Portugal agora. Mas Fernando, Lane e Gabriel, eles plantam igrejas, ele dirige o seminário. Talvez já passou aqui, né? Vocês já viram o Fernando aqui? Deve ter visto. Ele passou um tempo aqui em Manaus divulgando. Olha como é interessante. O Fernando dirige o seminário na Venezuela, e um dos formados daquele seminário agora está na Bolívia com as missionárias, ajudando na plantação da igreja. Então a gente vê o projeto da obra de Deus crescendo, não é? Algo que começou aqui, agora já se ramifica para a Bolívia, e Deus tem feito crescer dessa maneira. Aí a equipe que está em Guiana Inglesa, o João Souza, família, e o Renato. O João mais no interior, pertinho do Suriname, e o Renato na capital, Georgetown. O João está há mais de 10 anos na Guiana, o Renato há 4 anos agora. E o Senhor tem utilizado essas famílias. Aí nós temos a Wesley e família, que estão em Portugal, já há 4 anos agora. A Aldenay, missionária da Bahia, ela está ainda no processo de levantamento de sustento para compor a equipe em Portugal. Aí nós temos o Paulo Henrique e a família, eles são fazedores de tendas, estão em Portugal também, mas no norte, na cidade do Porto. Foram os primeiros a chegar lá em Portugal. Aí temos o Heron, e não sei se talvez já tenha passado aqui, Carlos Heron, que é um cirurgião dentista, serviu por 8 anos na África, em Gâmbia, um país muçulmano, mas por questões de saúde e necessidades familiares, eles hoje estão também servindo lá na Europa, com o alvo de alcançar muçulmanos africanos que chegam em Portugal, e tem chegado muitos. Como ele fala a língua, o Wolof, ele conhece a cultura, é bem mais fácil para ele alcançar esses muçulmanos africanos ali. A equipe em Cabo Verde, de fato essa equipe tem tido uma pequena mudança. Temos ali o Fábio Brito, mês passado retornou ao Brasil, e a Eliane, que foi uma das pioneiras lá em Cabo Verde, casou com um cabo-verdiano. Eles continuam como apoiadores ali em Cabo Verde. Acho que eu não coloquei nesse slide, porque eu tenho modificado às vezes, mas aqui em Cabo Verde foi o primeiro país por onde começamos o projeto. Cabo Verde é um conjunto de ilhas, são 10 ilhas, está ali a 500 metros da costa africana de Senegal,
E de Fortaleza para lá, 3 horas e meia de voo. Então, nós começamos em Cabo Verde porque nós conhecemos umas jovens que estudavam na Universidade Federal do Ceará, cabo-verdianas, que apareceram na igreja, compartilharam sobre o país, a necessidade do Evangelho, e nós resolvemos ir conhecer. E assim começou o projeto efetivamente. Uma coisa curiosa hoje sobre esse campo missionário. O pastor hoje da igreja que foi plantada lá é o Jorge Miguel. Vocês não conhecem, não. Algum dia talvez ele passe aqui. Esse Jorge eu conheci quando nós chegamos em Cabo Verde. Ele era um adolescente, criança adolescente. Foi evangelizado, foi discipulado pelos missionários, começou a servir na igreja, depois conseguiram recurso para ele vir estudar aqui no Seminário do Cariri, terminou o curso dele, casou com uma brasileira, retornou, agora está pastoreando a igreja que foi plantada lá. Isso é algo glorioso, não é? É o ciclo missionário se completando. Alguém que nós, pela graça de Deus, vimos crescer em Cristo, hoje é o líder daquela igreja. Certamente o melhor pastor, porque ele é do país, ele conhece a cultura bem, ele conhece a língua, ele não é uma pessoa que tem qualquer choque cultural. Então Deus tem feito grandes coisas ali. Essa jovem chama Daniele Costa, ela é paraense, na verdade, ali de uma região perto de Belém. E ela está em Madagascar, já está há 6 anos em Madagascar, está com a equipe de americanos, faz parte da equipe, e ela continua num país bem difícil. Madagascar está do outro lado do continente africano, não é? Do outro lado, Cabo Verde aqui no oeste, Madagascar no leste, lá já perto de Moçambique, naquela região. Ainda na África temos Carlos, Elza e Felipe, estão há vários anos servindo no país de Senegal. Então essa é a família que está lá na capital e servindo no interior. Temos essa missionária, de fato, ela já há poucos dias ela precisou ser desligada da missão, não por qualquer problema, mas ela foi para Israel, ela estava em Israel servindo como enfermeira voluntária e chegou em fevereiro em Israel e encontrou um judeu solteiro lá, dando sopa, né? E ela casou com esse homem, cristão, judeu cristão, né? Então, como ele não é missionário e tal, nossa política é que, nesse caso, não é que a missionária solteira que casar, ela não possa continuar. Mas se o marido não é vocacionado, mudou o projeto, né? Então, não tem como ela continuar na mesma relação com a missão. Mas continua servindo lá em Israel, agora casada, encontrou seu esposo, casou agora dia 11. Rafael, Ana Lídia e os filhos estão no Japão. Imagina isso, um cearense sair lá para o Japão, para o outro lado. O Japão, além de ser longe, é um país muito caro para viver, muito caro. Passaram 7 anos levantando sustento, 7 anos, muita perseverança. Agora, mês passado, completou e chegaram no dia 9 de setembro, eles chegaram lá no Japão. Então, veja o que Deus tem feito, como tem expandido essa obra. Aí nós temos a Darlene, mora em Fortaleza, viaja pela América Latina, dando treinamento para evangelismo de criança, e ela mesma sendo um evangelista de criança. Esse é um rapaz chamado Júnior, ele é do Cariri, ele é professor do Instituto Federal. A história dele é muito curiosa. Ele, quando pequeno, o pai dele sofreu um acidente lá em Juazeiro, isso um bom tempo atrás, e os médicos disseram para ele: olha, você tem que ir para Fortaleza rapidamente, mas você não aguenta, não tem como levar por terra, você não vai resistir, tem que ir de avião. Mas naquele tempo não tinha avião disponível, tinha de um missionário chamado Pedro Brooks, o pastor Eloísio também conhece. Pedro Brooks tinha um avião e ofereceu para levar o pai do Júnior para Fortaleza, e Deus utilizou isso para salvar aquele homem, né? O Júnior era pequeno, observou aquilo, ficou no coração o desejo de ser piloto missionário, por causa da história do missionário que levou o pai dele para Fortaleza. Os anos passaram, ele veio conhecer o Senhor Jesus Cristo, lá na Igreja Betel, inclusive também a Igreja Betel que tem em Juazeiro do Norte. Cresceu, formou-se,
nunca se abriu a porta para ele ser piloto nesse tempo. Passou no concurso para o Instituto Federal, ele é doutor na área de meio ambiente. Já está, inclusive, meio em fim de carreira, não tanto, mas não tem muitos anos para aposentar, mas o desejo de ser missionário continua lá dentro. Então, agora ele está em processo de mudança do Ceará para Boa Vista, Roraima, porque ele quer exercer o Ministério de Aviação Missionária, que ainda tem muita necessidade ali no estado de Roraima. Já fez todos os testes, tudo que é preciso. A coisa de aviação é muito cara para você ficar apto para pilotar e tal. E estamos aí aguardando. Só falta um detalhe para o Júnior, 2 detalhes: a mudança para Boa Vista e o outro detalhe para ele ser um piloto missionário. O que vocês acham que é? Um detalhe pequeno: você vai ser piloto missionário, precisa de quê? Precisa do avião. Um avião é muito caro. Bem, às vezes as pessoas dizem, mas e aí, onde é que vai arrumar esse avião? Minha resposta é: nós conhecemos o dono de todos os aviões do mundo. Vamos pedir o dono, né? Vamos pedir o dono. Todos os aviões que estão aqui é de uma pessoa só, nós conhecemos, é nosso pai. Ele emprestou para alguns, de repente ele pode emprestar para nós também. Pode não? Então, por que ficar com medo disso? Eu não tenho medo, não, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Ele é o único Deus Todo-Poderoso. Então, estamos agora na luta para conseguir o avião. Aliás, essa semana ele tem um áudio que ele me mandou, é bem interessante, ele é empolgado. Ele encontrou um avião de um missionário aqui no Amazonas, que está indo para os Estados Unidos, e tem um aviãozinho lá que está à venda, 370 mil, né? Quase que eu comprava logo, mandava o Pix, mas eu preferi não mandar, porque... Imagina isso, 370 mil. Parece uma coisa impossível? Parece, mas para Deus não há nada impossível. Então, orem por isso e animem-se com a visão desse irmão. Essa família está no interior do Brasil, lá em Goiás, Senador Canedo, pertinho de Goiânia. Acabaram de organizar a primeira igreja lá. Essa família está indo trabalhar no Oriente com muçulmanos, possivelmente no Líbano. Atualmente estão na Guiana Inglesa, preparando com o desenvolvimento da língua inglesa e também conhecimento da cultura, porque lá tem muitos muçulmanos. Essa equipe aí está nos Estados Unidos, eles trabalham à distância, remotamente. Ele é cearense, casou com a Jennifer, americana, moram na Califórnia, e de lá eles têm servido muito. Aí é o Ronaldo Fernandes, vocês conhecem. Ronaldo esteve no Timor por um bom tempo, no Sudeste Asiático. A igreja aqui apoia o Ronaldo, né? Mas atualmente está na Ilha da Madeira, em Portugal. Chegou lá há alguns meses. Leilane também esteve no Timor, atualmente está fechando um projeto no interior do Brasil e deve passar uns meses em Madagascar também, apoiando a missionária lá. Então, irmãos, aí são os nossos missionários, só para que vocês possam ter uma noção do que é esse projeto. Missionários têm necessidade, missionários têm crises pessoais, missionários têm problemas familiares, e quando começamos a observar a grandeza desse projeto, é algo nós não esperávamos, de modo algum, que em tão pouco tempo, da nossa perspectiva, houvesse um crescimento dessa natureza. Não era um sonho, ninguém calculou se vai ser tantos missionários por ano em tantos países, não. Como eu disse, nós fomos experimentando e obedecendo à vontade de Deus. À medida que o Senhor abria a porta, a gente ia seguindo. E hoje podemos dizer literalmente que chegamos no mundo pela graça, a bondade e o poder do Senhor. Eu vou deixar por aqui para não cansá-los muito, mas se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade, tá certo? Queria compartilhar. Hoje o meu trabalho é dar assistência a essa família de missionários. Eu devo visitá-los, não tenho visitado muitos, porque veio a pandemia, então pararam as viagens internacionais, mas consegui já visitar a Guiana Inglesa 2 vezes, consegui visitar a Bolívia, recente estive na Colômbia, embora não temos missionário lá, mas estive. Então, meu trabalho é visitar esses campos, aconselhar e ajudar os missionários na sua crise. Deus me deu a bênção de estudar aconselhamento bíblico, e isso é uma ferramenta essencial para a vida missionária. E
também eu visito igrejas, eu viajo pelo Brasil, eu faço conferências, eu divulgo as necessidades. Muitas vezes acontecem situações assim. Missionário desse adoece, ele não tem os recursos para, por exemplo, o tratamento ou para remoção, para voltar. Nós entramos em contato com igrejas, com pastores, com mantenedores, espalhamos a necessidade e Deus levanta. Assim, é impressionante, impressionante como o Senhor faz isso. Então eu fico muito feliz de estar na ponta de cá, ajudando esses missionários, eles saberem que do lado de cá tem alguém que está pensando, está orando, está articulando, está buscando recursos, fazendo o que é possível para que eles continuem na obra que o Senhor chamou, certo? Nós precisamos recrutar missionários, mas precisamos cuidar dos missionários recrutados. Esse é o meu trabalho e os irmãos, por favor, orem por mim, que Deus me ajude a continuar firme. Amém? Muito obrigado pelo tempo. Deus abençoe os irmãos. Pastor Eloísio. Ou, não sei.